Estamos aqui na Feira Mineira de Resíduos, que integra o segundo Congresso Brasileiro Digital de Gerenciamento de Resíduos. E eu estou aqui junto, com uma empresa que vai mostrar para nós a sua contribuição no setor. Então, eu estou falando aqui com o Antônio e o João, da Singular Engenharia e Arquitetura. Gente, obrigada pelo tempo de vocês e por estarem aqui conosco, viu? Ô, Jaque, é um prazer estar aqui com você e poder compartilhar sobre esse tema que é tão importante, né? E aí, assim, para o público conhecer um pouquinho mais sobre vocês, se apresenta, por favor, fala um pouquinho sobre o papel de vocês na Singular. Claro. Eu sou o Antônio, eu sou diretor comercial da Singular. Atualmente, e eu estou atuando na frente de novos negócios, manutenção de clientes, né? Crescimento de parceiros, trazendo então fornecedores para a empresa. E nessa parte mais estratégica com relação a vendas e o marketing da empresa. Meu nome é João, eu sou o diretor executivo da empresa. E a Singular nasceu de uma ideia de muitos anos de experiência, principalmente na área de resíduos sólidos, né? Na verdade, era um sonho que eu pude realizar juntamente com o Antônio e a Hilary, a outra nossa sócia. Perfeitamente. E foi muito bom, muito bom. Agora Graças você me a despertou Deus. uma curiosidade, né? Conta um pouquinho sobre a Singular para nós. A Singular nasceu há pouco tempo, aos 3 anos. Foi um ideal da minha filha e eu ainda não havia me desvinculado das minhas outras tarefas. E depois de 2 anos eu resolvi ingressar, né? E eu acho que foi um sonho para ela também, da gente trabalhar com essa parceria. Que legal. Então, bacana. Isso aí. Falando um pouco mais da empresa, a gente aproveitou, então, essa experiência do João. Ele é muito modesto para falar, mas ele tem mais de 40 anos de experiência com o poder público, sempre na área de engenharia da construção civil e também na área ambiental e parte de resíduos sólidos. Ele é uma referência aí para todos nós e a gente decidiu migrar a empresa para esse nicho que é tão importante e, graças a Deus, está através dos congressos, das feiras que nós temos participado, de vocês, basicamente, a gente tem conseguido levar a palavra aí e transformar essa área técnica numa área que é mais utilizada, que ela é tão utilizada de forma empírica numa questão mais profissional. Assim. E, Antônio, conta um pouquinho sobre a atuação de vocês também, por favor. Claro. Nós somos um escritório de engenharia e arquitetura. A arquitetura vai muito por conta da Hilary. Ela falou, vocês não vão tirar a arquitetura do nome da empresa nunca na vida de vocês. Mas é idealizadora, né? Não, a gente só... A última palavra foi só assim, sim senhora, vai ficar. E assim, e poucos, né? Muita gente sabe, mas pouco se atua na área de arquitetura voltado para saneamento básico e meio ambiente. Mas hoje a gente elabora projetos sanitários e ambientais, tá bom? Voltados, então, para o meio público e agora também estamos atuando com o meio privado, né? Tendo gestão de resíduos sólidos como carro-chefe da empresa, muito em decorrência da experiência do João e o interesse muito grande da Hilary também, que hoje está fazendo engenharia sanitária, para poder trazer essa pauta de uma forma profissional e técnica para o cenário. Incrível. E quais são as principais soluções ou tecnologias que a empresa traz hoje para o mercado e como que elas se diferenciam? Bom, eu acho que a gente pode começar pautando essa questão da técnica. Desculpa até se eu ficar um pouco repetitivo, mas é porque esse é o nosso objetivo como um todo, sabe? A gente hoje elabora projetos voltados para a gestão de resíduos, mas sai um pouco da questão de PGRS, de plano de gerenciamento no contexto geral. E a gente traz para o poder público e para o privado inteligência para execução do serviço, fiscalização e principalmente voltado para transparência e a saúde e a segurança do trabalhador da limpeza. Assim. É basicamente isso. Temos as nossas pautas ambientais também, fazemos os planos de recuperação de áreas degradadas, os PRADs, PTRF, replantios, barramentos, mas basicamente na gestão de resíduos é onde a gente surfa a melhor onda, principalmente nos projetos de gerenciamento de resíduos e execução do serviço de coleta, capina, varrição, limpeza no geral, e também na parte de descomissionamento de lixão, que é um tema muito importante no Brasil hoje. Muito. Né? Muito importante. Legal. E assim, você falou um pouquinho das soluções, você poderia também compartilhar conosco um case assim com o resultado, né? Mostrando para nós qual o impacto desse trabalho, né? Para os clientes, para a comunidade, para o meio ambiente, enfim. Se você puder compartilhar um case que tem esses impactos conosco? Claro. Nós vamos tratar de 2 temas aqui que são muito importantes,
e a gente, todos na gestão de resíduos, para poder mostrar o quão importante é a gente trazer essa parte técnica para o projeto. Falar um pouco sobre Nova Lima, já pensou? Vamos trazer então Nova Lima É. como tema. Nova Lima é uma cidade grande aqui da nossa região, ela é vizinha de Belo Horizonte, né? Uma cidade que ela arrecada muito em decorrência de mineração, né? Há muitos e muitos anos, e eles estavam com um grande problema lá na coleta de lixo, a execução dos serviços. Eles precisavam listar, eles tiveram um projeto que foi executado por uma outra equipe, e esse projeto não passou nem da PGM, nem da Procuradoria-Geral do município, porque ele não tinha as questões técnicas necessárias. Foi um baita desafio, nós fomos convidados para poder desenvolver esse projeto, e a gente trouxe normas técnicas relacionadas com órgãos fiscalizadores, autarquias que pautam o serviço, como Ministério Público, Ministério do Trabalho, né? E entre outros, e a gente conseguiu fazer um projeto 100% na técnica. Então, assim, que foi validado, foi um sucesso, e com certeza hoje quem ganha é o município, né? Porque nós tivemos boas empresas participando. E também falar um pouco do descomissionamento do próprio lixão, que é um lixão do Galo, que é uma demanda que já está há 50 anos aí, desde a utilização do lixão até o primeiro TAC em 2005, que agora nós conseguimos devolver, junto à Secretaria de Meio Ambiente, um lixão descomissionado, um passivo resolvido, que nós já estamos lá em fase de monitoramento. Isso é uma ótima notícia, né? Quem ganha é o meio ambiente e a população, E todos né? nós, né, na verdade. Só lembrando algumas palavras aqui que ele diz, por exemplo, quando ele diz TAC, é um termo de ajuste de conduta que houve na época entre o município e o Ministério Público, né? E esse TAC, por algum tempo, ele não foi cumprido. Então, a grande missão nossa foi essa, foi aproximar o Ministério Público da Prefeitura, fazer essa interface e resolver os problemas. Porque é nada mais o que o Ministério Público deseja, né? Principalmente as promotorias ambientais, é isso. É que seja resolvido aquele passivo. E tem né? interlocução, né, João? Exatamente. Isso aí. Aí, essa palavra, lixões, tecnicamente são vazadouros, né? Vazadouros que dão problema principalmente em solo e água. Perfeito. Perfeito. E assim, na visão de vocês, né? Qual que é o principal desafio hoje que o Brasil precisa superar em relação à gestão de resíduos e como que a Singular contribui para esse avanço? A gestão de resíduos, né, o manejo, ele, apesar de estar entre um dos eixos do saneamento básico, ele é o que menos se fala, é o que menos tem normas, é o que menos tem nomenclaturas e regras, e a gente vê que a execução do serviço no geral, tanto das empresas, né, da maioria das empresas, quanto das prefeituras, né, dos órgãos, ele é feito de maneira empírica e algo que se faz há muitos anos da mesma forma, né? Então, o maior desafio que a gente enxerga hoje, como a Singular pode contribuir, é no sentido de pautar que tem muita engenharia envolvida, tem muita arquitetura envolvida, muita técnica, para poder mostrar para o pessoal que o melhor dos mundos é aliar o conhecimento empírico, ou seja, aquele do dia a dia que foi definido, juntamente com a parte técnica para poder encontrar o melhor dos mundos. Basicamente isso. Verdade. E aí, assim, falando em termos de inovação, né? A gente falou de desafios. Quais os principais passos, assim, ou inovações que a empresa hoje pretende implementar nos próximos anos para ampliar essa contribuição que você já vem trazendo para nós, tanto relacionada à economia circular e à sustentabilidade? Hoje a gente atua à frente de muitas, basicamente prefeituras, mas muitas empresas também que trabalham com beneficiamento de resíduos e logística reversa no geral, para poder ampliar, junto ao poder público, a maior triagem do município. Então, assim, se a gente aumenta 1, 2, 5% no município com relação à triagem, por exemplo, da coleta seletiva, junto com as associações de catadores e as secretarias de meio ambiente, a gente tem um ganho gigantesco com relação a menor destinação final nos aterros, uma maior triagem, maior beneficiamento do resíduo, né, trazendo a economia circular à tona a todo momento. Você fomenta a base com a questão dos empregos, né, com os catadores, os triadores, o pessoal da associação, e você consegue devolver para o meio ambiente aquilo que, em tese, foi tomado dele. Assim, acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, e a gente tem cases também muito expressivos com relação a isso. Quer falar algum? Não, a gente consegue falar de municípios, por exemplo, onde a gente atuando de forma intensa,
né, a gente conseguiu, junto com a educação ambiental, ou seja, um trabalho feito voltado para a população e também junto com as associações de catadores e as promotorias que tomam conta dessa questão, aumentar a porcentagem considerável disso, diminuindo, por exemplo, o custo de destinação final, de coleta, aumentando a longevidade do aterro, né, a vida útil do aterro, ou seja, um ganha-ganha para todas as populações. E quem está nos acompanhando, eu não sei se vocês têm noção, quando a gente fala de educação ambiental, a gente está falando de transformar a cultura daquele lugar, então é um case considerável, né? Exatamente. Exatamente. Principalmente, vamos falar do nosso estado de Minas Gerais, que nós temos muitos municípios pequenos e antigos. Então, a população ela tem uma certa resistência a começar a entender o que está sendo. Por isso que é tão importante conversar a língua da população. E isso aí, infelizmente, ou no nosso caso, felizmente, é feito só por especialistas, né? Perfeito. E essa questão da coleta seletiva, ela é muito interessante, porque ela traz a inserção das pessoas, né? As pessoas estão lá participando, fazendo daquilo uma renda, e a gente tem tido bastante sucesso, porque as promotorias ambientais também comungam com essa atitude, né? Da inserção das pessoas. Vou fazer um pouquinho, de novo, um paralelo com relação aos lixões. Tirar as pessoas dos lixões, inserir na coleta seletiva. Exatamente. Essa é sempre a meta quando está querendo se resolver um problema social. Isso. E jamais esquecer que a qualificação deles com relação aos anos trabalhando com resíduos, ela tem que ser levada em consideração porque é muito importante. Não adianta nada as pessoas do escritório pautar a regra sendo que não sabe o dia a dia. Então, é um projeto que ele é construído a várias mãos para poder desenvolver algo que seja realmente eficiente. E aplicável, né? Porque não adianta nada, papel aceita tudo, mas o dia a dia é diferente, né? É o que eu falo, né? Profissional bom é aquele que bota o sapato de segurança, capacete e vai para o campo de batalha. Exatamente. Né? Não é só do escritório que a gente faz a transformação. Perfeitamente. E resíduos sólidos é muito isso, né? Você não tem literatura para isso. A literatura é o campo. É o dia a dia. E é impressionante, né? Porque passa anos, a gente continua trabalhando na gestão de resíduo e a gente consegue toda hora descobrir que a gente não sabe muita coisa sobre esse mercado. Ou quase nada. Ou quase nada. Jaqueline, quanto mais a gente sabe. Quase nada, Jaqueline. E é por isso que a gente trabalha de forma intensa para poder trazer regra para isso aí e a gente ter pelo menos um material para poder buscar. Né? Não, inteligência. E para nós aqui é muito importante ter esse momento com vocês, por exemplo, que vivenciam essa realidade, o dia a dia, né? A prática desse mercado e compartilhando tudo isso conosco, porque para nós é uma oportunidade de aprender com vocês que fazem também. Perfeito. Né? E aí, assim, falamos de inovação. Para encerrar, qual a mensagem que vocês gostariam de deixar para os participantes do Congresso, né? E também da Feira Mineira, que estão aqui nos acompanhando, acompanhando toda essa cobertura especial? Bom, primeiramente eu queria agradecer de novo a oportunidade de estar aqui falando para o pessoal, de estar aqui expondo na feira e conversando com o pessoal do Congresso. Parabenizar a todos vocês que tiveram essa iniciativa de estar participando de um evento tão importante, de um tema tão importante que pouco se fala, né? Pode ter certeza que vocês já estão se destacando no mercado. Entendo que a maioria, quase que absoluta, são ambientalistas por natureza, e a gente trazer o manejo correto para esse eixo do saneamento básico, que é tão importante, mas pouco falado, é muito importante. Já percebeu que um colapso sanitário, o lixo ele só é falado quando você tem a falta da coleta, quando você tem um problema de lixão, quando você tem o embargo de um aterro, ou seja, quando o caminhão está passando na nossa porta e está colhendo lixo, está tudo bem, não quero nem saber. Agora, se para o serviço, aí é um problema grande, né? Então, assim, parabéns a vocês, obrigado pela oportunidade e dizer que a Singular vai continuar forte nessa luta para trazer o técnico e o empírico para criar o melhor dos mundos. Certo? Muito obrigado. De nada. Obrigado a você, Jaqueline. Não, eu que agradeço. E assim, hoje você trouxe falando uma coisa muito legal, que é a questão, assim, o cidadão, ele acredita, né, que o problema do lixo acaba a partir do momento que ele tira da casa dele e coloca para a coleta pegar. Isso é um problema. E ali é só o começo de toda a nossa jornada, né, como gestores de resíduos.
nesse segmento. Então, é ali que tudo começa. Então, é por isso que empresas como vocês precisam realmente existir. E eu agradeço por vocês estarem aqui conosco. Obrigada pelo tempo, pela entrevista. E que vocês sigam aí fazendo essa transformação, tanto no mercado público e privado. Vamos seguir juntos. Vamos. E, gente, eu agradeci a Singular aqui, mas eu quero agradecer vocês também e continue nos acompanhando, que vem muito mais por aí.